Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana de conversas aqui no Somos Todos Malucos, um podcast dedicado à saúde mental, ao autoconhecimento e outros temas que, embora não estejam diretamente relacionados, eu acho que podem acrescentar alguma coisa, e é por isso que eu vou trazendo aqui sempre temas diferentes e pessoas diferentes. Já sabem que temos um canal de Patreon, onde apenas por 2€ e qualquer coisa vocês juntam-se à comunidade e ficam habilitados a sorteios de bilhetes para espetáculos. Olha, ainda esta semana, ainda ontem, 2 pessoas ganharam um bilhete duplo para ir assistir ao espetáculo em Lisboa, livros de autores que passam por aqui, outras bugigangas que eu compro na Temo, não compro lá nada, mas tem prémios vários, pá, e é uma maneira também de se juntarem a esta comunidade e estar no canal de Telegram, onde fazemos várias partilhas. Já sabem também, ativem as notificações, cliquem no sininho, e venham aos comentários se estiverem a assistir no YouTube, porque eu venho cá sempre espreitar as vossas opiniões e as vossas partilhas, e também já muitos convidados que passaram por aqui surgiram exatamente das vossas partilhas no YouTube. A convidada de hoje é mais uma psicóloga que passa por aqui, mas é uma psicóloga particular, porque, como ela me contou no e-mail que me tinha enviado, que ela própria fugiu da psicologia clínica, porque não acreditava no que tinha sido ensinado na faculdade, quem nunca? Mas lá acabou por dar uma oportunidade à psicologia clínica, até porque, no meio deste processo, foi diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada. E é muito sobre isto que nós vamos falar hoje, sobre o que é isto de ser terapeuta e ser paciente, e como é que é ser ambos, e o que é preciso para se deixar de duvidar, ou será que isto foi preciso passar por isto para se deixar de duvidar da própria profissão? Filipa, obrigado por teres vindo. Filipa Farinho, alentejana? De Gema, de Beja? De Gema, Beja. Da terra, estávamos aqui a falar há bocado, da terra dos meus pais. A minha família é de Beja e da Vidigueira. A tua é toda de Beja? Beja e Moura. Moura, sim, também é lá perto. Sim, está tudo lá pertinho. Filipa, muito obrigado por teres vindo, pela viagem que fizeste até aqui. E primeiro que tudo, diz-me uma coisa. Então, mas tu não acreditas em psicologia? E vais para a psicologia porque não havia mais nada? É verdade. Foram os teus pais que disseram assim, porquê é que não vais para a psicóloga? Pelo contrário. Então foi revolta. Podia ter sido. Foi revolta dos pais. Obrigada eu pelo convite para estar aqui e pelo serviço de saúde pública que tens estado a prestar aqui ao longo deste tempo todo com este podcast, e é muito giro ver que muitos dos meus pacientes acompanham o podcast e isso deixa-me super contente. Por isso, obrigada. Obrigado, Bel. Claro que sim. Relativamente à psicologia, na realidade, quando eu fui, eu acreditava, por isso é que fui. Só que à medida que o tempo passou... Mas tu estudaste onde? No ISPA? Eu estudei no ISPA. Sim. Estive lá cerca de 5 anos, fiz o mestrado integrado. E na licenciatura, eu lembro-me o primeiro fim de semana que eu fui para a faculdade, cheguei a casa e chorei e disse: malta, não vou voltar. Desculpem, mas eu não quero voltar. Mas logo no primeiro fim de semana? Logo no primeiro fim de semana. Bastou-me ali no primeiro fim de semana. Mas porquê? Foi um choque de realidade, e depois a faculdade já tinha começado, eu entrei na segunda fase, portanto já havia ali grupos criados, etc. Então isso existe sempre esse choque. E depois, obviamente, que eu vinha do Alentejo, parecendo que não, é de repente começar com 17 anos a viver sozinha, tudo o que isso acarreta, e foi ali um choque muito, muito grande. Depois, à medida que o curso foi avançando, confesso que a nível de psicologia clínica fiquei muito desiludida. Mas porquê? Porque, ou seja, muitas das coisas que eram faladas e abordadas no curso eram coisas que não me faziam verdadeiramente sentido. Ou seja, quando eu me imaginava acompanhar um paciente... Tipo muita teoria? Para além de muita teoria, que eu acho que isso é idêntica, a maioria dos cursos, pelo menos em Portugal, tem essa ideia. Para além de ser um curso muito teórico, também com uma abordagem muito psicodinâmica. Ou seja, uma abordagem de uma psicologia mais relacionada com psicanálise, mais freudiana. Sim. E eu confesso que na minha expectativa não era essa, e lembro-me perfeitamente de estarmos, depois continuei, estávamos no auditório, e lembro-me no final de uma aula de psicopatologia olhar para a minha colega e lhe dizer: oh Marta, mas sou eu? O problema é meu, é que eu não consegui fazer isto, eu não consigo atender um paciente com base nisto, não vai dar.
E foi aí que decidi ir para um mestrado em Psicologia Social e das Organizações. Pensei, vou desistir da clínica já. Pois, porque isso não tem nada social das organizações, isso é ir trabalhar para bons recursos humanos. Que eu também não sabia. É que isto é muito giro. Exato, eu fui totalmente enganada. Porque eu ainda por cima fugi de uma e fui meter noutra. Porque eu na minha inocência... O que é que tu achavas que era? Achei que era trabalhar a nível de programas de saúde mental e de bem-estar dos colaboradores. Portanto, programas nessa ótica. E eu de repente, pelos vistos toda a gente sabia, menos eu, fui ser recrutadora de perfis de IT, tipo back-ends, front-ends, e eu, por favor, onde é que eu me vim meter? Saí de uma, vim meter noutra. E tive 3 anos ainda em contexto de consultorias, só que sempre com aquela sensação do género, qual é que é o meu propósito aqui? Ainda não é isto. Qual é que é o propósito? Entretanto, aproveitei para fazer uma especialização em Psicologia Clínica e da Saúde, também cá em Portugal, e ok, as coisas começaram a ter aqui um bocadinho mais de estrutura, e depois foi literalmente de forma totalmente aleatória quando eu vi um curso de terapia cognitivo-comportamental no Brasil, e eu pensei, eu acho que, à medida que eu ouvia os headlines e as coisas, eu pensei assim, eu acho que isto é a minha cara. Mas sempre muito reticente, do género, vai saber, isto é mais uma que não vai dar nem lado nenhum. Vou para o sambódromo. Não, total, eu acho que só faltou isso. Estava super desesperada. Entretanto, pensei, olha, não vamos perder nada, vamos tentar e tal. E foi aí que eu tive a certeza, ok, eu vou ser psicóloga clínica. Isto eu acredito, isto eu quero fazer, isto eu sei que consigo fazer. É curioso, eu acho curioso é como é que eu também não estava à espera que me fosse dizer que, até porque se calhar a corrente cognitivo ou comportamental é a mais comum, ou não? Ou pelo menos é a ideia que eu tenho. Exato, eu não consigo ter certeza dessa informação. Parece-me que é a base mais... E é. Não é mais científica, que eu queria dizer, mas com melhores resultados, comprovados pelo menos. Total, é aquela que tem uma maior evidência científica, só que pelo menos eu sei que não sei como é que funciona nas restantes faculdades do país, sim, inclusive universidades do Norte, etc. Eu acho que existe uma abertura maior, mas o que é facto é que o ISPA tem uma corrente, pelo menos na altura quando eu lá estive, tinha uma corrente um bocadinho mais psicodinâmica, e o pouco que nós falámos de TCC foi uma coisa mesmo muito por alto. Portanto, eu associei a psicologia lá está, a esta corrente psicodinâmica, e eu pensei, eu fiz psicanálise, cheguei a fazer psicanálise. Ok. É uma merda. Eu juro que eu gostava que alguém me dissesse. Eu adorei, foi incrível. Não foi. Há pessoas que têm experiências, mas eu tenho muita curiosidade. Eu já tive assim, a experiência que eu tive foi assim, não foi de todo bom, porque foi num período em que eu estava a lidar mais com obsessões, coisas muito presentes, de comportamentos muito presentes, de lavar as mãos, muitas repetições, e portanto eu queria resolver aquilo. Total. E a psicóloga era muito, sim, mas tu aos 2 anos de idade, onde é que tu estavas com a tua mãe? E eu ficava... Total. Não sei lá eu, quer lá saber, quero é parar de lavar as mãos. Total. Mas também é verdade, eu sou daquelas pessoas que eu acho que tudo cumpre a sua função e que tu aprendes sempre com alguma coisa. E obviamente eu tirei coisas boas dali. Sim. Aliás, uma das lições mais importantes eu tirei daquelas consultas. Mas envolviam todas sempre muito sofrimento. Certo, ok, eu entendo. E a ideia que eu tenho é que existe uma escuta, e nós sabemos que a escuta tem um efeito terapêutico, só que tem que existir uma intervenção. E o que eu sinto muito é que a TCC é uma abordagem com princípio, meio e fim, existe um protocolo de intervenção, nós adaptamos aos pacientes, mas existe sustentação. Sim. Enquanto que quando eu estava a aprender como é que eu ia tratar alguém e não havia uma espécie de um protocolo claro, mas como é que eu cheguei a estas conclusões, como é que eu cheguei a esta pessoa? É muita intuição da pessoa, do terapeuta. Total, só que a psicologia é uma ciência. Pois. Não é subjetiva. Portanto, eu não posso ir por intuições porque as intuições não são objetivas. Eu sou uma pessoa, tenho uma experiência e é um bocadinho, não digo perigoso, mas é um bocadinho, temos que ser cautelosos quando estamos a fazer essa intervenção. Porque o psicólogo também tem os seus problemas e depois pode entrar lá pelo meio. Exato. Eu posso assumir que se calhar esta pessoa está a passar por algo que eu já experienciei ou idêntico a uma experiência que eu tenho ou alguém que eu conheço, e posso ir por um caminho que não temos ali uma objetividade. E isso foi das coisas que mais entrou em conflito comigo na psicologia, foi a falta de objetividade. Isto é uma ciência, eu quero que me diga o que é que eu tenho que fazer e não pode haver dúvidas. Eu vou adaptando aos meus pacientes, mas eu tenho que ter uma estrutura base, e eu só encontrei isso quando fiz especialização em TCC, na altura no Brasil. TCC, cognitivo-comportamental. Terapia cognitivo-comportamental, exato. Sim. Portanto, foi a minha salvação. Mas nessa altura tu já lidavas com questões de ansiedade ou foi algo que surgiu depois? Não, eu acho que sempre tive TAG.
o transtorno da ansiedade generalizada. Em miúda, os sintomas eram muito relacionados com a escola, a pressão toda que eu colocava, o chorar no meio dos testes, o chorar após os testes, ficava noites sem dormir antes dos testes, taquicárdias, muita dificuldade em adormecer à noite. Ou seja, eu sempre fui uma miúda muito nervosa. Sim. Só que não passava disto. É nervosinha. Pronto, é assim. Ela fica muito nervosa com as coisas, leva tudo muito a sério. Não, de certeza que há uma expressão alentejana para isso. Acho que não. A minha mãe chamava-me Niquento. Niquento? Sim, Niquento, que era de estar sempre muito coisinho. Muito coisinho, nojentinho com as coisas. Ok, mas certeza que deve haver uma expressão de então Beja, de certeza que tem uma expressão para isso. Eu só me lembro mesmo da cena do nervosinha, aquela típica Ou seja, coisa. Tu achavas que eras tu, não é? Exato, e eu pronto, sou assim. E as pessoas à minha volta, eu acho que elas não tinham consciência, chora nos testes, mas depois tira boas notas. Malta, eu não me divertia a chorar nos testes, reparem, aquilo não era divertido para mim. Sim, ainda por cima, tu se calhar ainda levavas com aquela ideia de, olha, esta a fazer-te coitadinha, tira boas notas. Sim, e... é sempre a mesma coisa, é para sim, chamar a atenção. Para chamar a atenção. Mas eu não dormia nas vésperas, era para chamar a atenção do quê? Eu verdadeiramente sempre tive, e tinha sempre muito medo que acontecesse alguma coisa de mal, seja aos meus pais, e sempre teve muito presente, desde miúda. Eu lembro-me de preocupar muito com a saúde dos meus pais. Eu tenho que ter cuidado com isto, tenho que beber água, tenho que fazer não sei o quê. Responsabilidades demasiado para a minha idade. E, portanto, eu sempre tive esses sintomas. Mas tu vens para Lisboa sozinha, isso não deve ter melhorado. Não melhorou, mas também eu sinto que não piorou. Okay. Ou seja, tive a capacidade de me adaptar, vim sozinha, mas também depois tive muitos colegas que vieram também do Alentejo e que vieram estudar para cá, e depois tive uma rede de suporte na faculdade que eu acho que me ajudou a que as coisas não descambassem. E portanto eu gostei muito, eu vivi 8 anos em Lisboa e gostei muito da experiência. Mas senti que os sintomas estagnaram, depois voltaram a piorar quando entrei para o mercado de trabalho, nomeadamente em RH. Quando é que tu começaste então a perceber? Mas tu tinha, ou seja, até durante o curso, tu não te percebias, espera aí, eu tenho um transtorno de ansiedade. Quando eu fiz a especialização em TCC, é capaz de ter sido o dia mais, não digo mais feliz da minha vida, mas por acaso é uma curiosidade que eu tenho e gostava de te perguntar, que é, para mim o dia em que eu li transtorno da ansiedade generalizada, sintomatologia, o dia em que eu li aquilo foi um dia altamente libertador, para mim. Sim. Foi o dia em que eu senti, afinal, eu não estou maluca, afinal existe um tratamento, eu posso ter mais qualidade de vida. Sim. E para mim foi mesmo libertador. E eu na faculdade não tinha, zero. Não fazia a mínima ideia que havia um tag, porque na faculdade não se dá o protocolo de tratamento e de intervenção das patologias todas. Isso não acontece, pelo menos na minha isso não aconteceu. E foi mesmo quando eu fiz a especialização. E eu tenho curiosidade em saber como é que foi para ti o diagnóstico. A mim foi inicialmente um autodiagnóstico também, porque eu também lido com a perturbação obsessivo-compulsiva desde pequenino, e foi para aí, e foi numa crise muito grande aos 26, mais ou menos, e que eu fui ao Google e fui pesquisar não os sintomas da minha obsessão, mas não os sintomas relacionados com a minha obsessão, mas aquilo que me levava à obsessão. Portanto, verificar uma data de vezes as coisas, estar sempre a pensar no mesmo. E aquilo começa-me a busca sempre a levar obsessivo-compulsivo. E cheguei a uma altura em que realmente eu começo a ler e começo a dizer isto sou eu. E começo a perceber, esta merda tem um nome e isto é muito parecido com aquilo. Eu vou ter que ir a alguém, e depois a minha busca seguinte foi, vou procurar um psicólogo que trabalhe sobre isto. Certo. Encontrei, e pronto, e ele confirma-me aquilo. Logo à primeira, ou seja, o primeiro psicólogo. Sim, o primeiro psicólogo. O primeiro psicólogo que foste diagnosticado. Não, o primeiro psicólogo, este psicólogo, porque eu já tinha passado por 3 ou 4. E não houve diagnóstico? Se calhar houve e não me disseram. Porque isso é uma coisa que eu sei que os psicólogos também acontece. Há psicólogos que se decidem dizer, há outros que decidem não dizer. Certo. É uma coisa que eu também não compreendo, honestamente. Quer dizer, eu compreendo que é B. Se estamos a falar de uma pessoa que tem uma perturbação da personalidade e que eu sei que dar-lhe aquela informação naquele momento pode gerar ou piora de sintomatologia, porque ela pode aderir ao diagnóstico, eu sou cautelosa. Sim. Agora, até à data, eu nunca não dei diagnóstico aos meus pacientes. Se eu estou confiante, eu dou o diagnóstico aos pacientes. E é muito engraçado que eu tenho uma paciente com um TOC, mas era um TOC cujas compulsões eram mentais. É como eu. Ou seja, não havia comportamentos repetitivos, mas havia compulsões mentais. Eu recordo-me, ela teve um acompanhamento anterior e eu recordo-me perfeitamente, ela quando me veio disse, Filipa, eu acho que eu tenho TOC.
Mas a minha psicóloga anterior não me diagnosticou. Mas é que o que eu sinto, porque eram tantos pensamentos e depois era um desgaste a resolver os pensamentos que vinham. E quando eu lhe disse, eu acho que efetivamente consoante isto, passei-lhe umas provas, etc., estou segura, o alívio brutal da parte dela. Portanto, esta é a sensação que eu tenho, é que o diagnóstico muitas vezes é mais libertador do que outra coisa. Existe o perigo das pessoas aderirem. Ou seja, Sim, eu de ficarem sou presas. Sim. e acabou. E Sim. não há mais nada a fazer. Mas isso é também um trabalho que depois podes fazer com a pessoa. Exatamente. Com crianças eu acho que é diferente. Sim. E, portanto, eu sei que colegas da área que trabalham com crianças e adolescentes, eu acho que tem um peso diferente. Mas com adultos, eu pessoalmente sou totalmente a favor de passar diagnósticos desde que a pessoa esteja nas plenas condições para o receber. Eu aos 18 anos, quando fui a um psicólogo da faculdade, e eu hoje olho para trás, já contei isto aqui, eu olho para trás e percebo perfeitamente que ele diagnosticou-me com a perturbação obsessivo-compulsiva. Mas que não me disse. Estás a perceber? Certo. Mas eu hoje lembro-me das consultas e lembro-me dos esquemas que ele fazia, do pensamento obsessivo, aumento da ansiedade, leva-me a verificar coisas. De manutenção. Sim. E eu hoje olho para isso e digo, este gajo sabia, obviamente, que eu tinha uma perturbação obsessiva-compulsiva. Mas, por alguma razão, que eu também não concordo, no meu caso, lá está, que não me disse. Certo, sim. Acontece muito isso. A ver eu passei por outra experiência anterior antes de estar atualmente na psicóloga que estou e também não me foi dado um diagnóstico. É do género, tens ansiedade. Só que toda a gente tem ansiedade, toda a gente tem humor deprimido. Mas tem ansiedade, mas é diferente das outras pessoas. Ou seja, eu própria não sabia, até que comecei depois a especializar-me, eu enquanto Filipa psicóloga e depois eu enquanto paciente que comecei a exigir mais. E foi aí que eu depois terminei esta ligação com a minha psicóloga anterior, porque não estava a ir ao encontro da corrente que eu estava a estudar e depois estava a exigir cada vez mais e sentia que não havia respostas para me dar. Mas espera aí, tu na faculdade percebeste, eu afinal se calhar tenho isto? Na faculdade não, quando fiz a especialização em TCC. Quando estavas a fazer a especialização? Sim. Mas tu nunca tinhas feito terapia até então? Estava a fazer, nessa altura eu tinha começado a fazer à volta de 1 ano de terapia. Mas só por causa de outras questões? Não, por causa da ansiedade. E nunca me foi dito que eu tinha TAG. E a abordagem não era pura e dura TCC. Era psicanálise. É assim, porque eu não sei se isto é comum ou não. Aliás, eu acho que é comum porque a maioria dos meus pacientes passou por isto, que não é nem uma psicanálise nem uma TCC. É uma espécie de, como é que foi a tua semana? Exato. Ok? Como é que... Ou seja, e eu acho que isto não é nem uma coisa nem outra. Obviamente que eu, quando os meus pacientes me chegam à consulta, eu pergunto como é que eles estão. Mas eu tenho um ciclo condutor. No dia em que eu não levava nada para a semana, nós ficávamos ali meio, íamos buscar assuntos mais para trás e tal, mas era tudo assim meio, não era focado total no passado, mas também não era focado em objetivos e metas terapêuticas. Quando os meus pacientes não me trazem nada, o que é que eu faço? Vou à segunda sessão que tive com eles, que é onde eu defino as listas de metas e objetivos, e vamos fazer um ponto de situação, porque se não há tema, não vamos aqui inventar tema, vamos acelerar. Sim. E eu sinto muito isto, e a maioria dos meus pacientes que já teve experiências anteriores, o que me dizem é exatamente isto. Filipe, eu ficava mais aliviada porque desabafava e a escuta, mais uma vez, ela tem efeitos terapêuticos, só que depois, na hora H, eu não sabia o que é que tinha que fazer. Sim. O que me leva a crer que é este meio que termo. Sim, é capaz de ser. Não sei porque se isto é comum. Sim, eu se for pensar, eu também, nos meus períodos mais complicados, eu tinha uma abordagem direta e terapêutica. Certo. No sentido com técnicas de exposição, trabalhos de casa, muito no início foi muito isso, à medida que a minha... Isto foi para o meu quarto psicólogo e já está há uma data de anos agora. E que eu vou por ciclos, tipo, sou capaz de ir 2 anos seguidos, depois sou capaz de não ir durante 3 e vou só falando com ele de vez em quando. Sim. Agora estou a ir mais outra vez, vou de 15 em 15 dias. Certo. Mas é engraçado porque a nossa relação já é tão longa que muitas vezes nós entramos em debates filosóficos. Mas isso também é bom sinal. Mas é fixe porque ajuda-me não só a enquadrar as minhas coisas, mas mesmo no meu processo de autoconhecimento de uma forma mais geral. Agora, por exemplo, eu, há 2 semanas fui com um processo mais obsessivo e ele aí, pronto, foi logo, já sabes, não podes nem ir a Googles, nem falar com a tua mulher sobre o tema e consegues-me prometer que consegues fazer isso e não sei mais o quê, e eu, vamos lá trabalhar sobre isso.
Ok. Portanto, há aqui um misto. Há esse misto. Ok, eu Mas percebo. isto já é uma relação também diferente. Dá não é? mais, exato. O meu objetivo é sempre trabalhar, acho que o meu, da maioria, é alta dos pacientes. E como é que nesta abordagem de TCC, talvez mais rígida, a forma é, nós, na segunda consulta, eu estabeleço uma lista de metas e objetivos com os pacientes, que é o que é que os pacientes gostariam de ver resolvidos quando estas sessões terminassem, quando houvesse o processo de alta. Sim. E nós vamos estabelecer objetivos SMART, ou seja, específicos, mensuráveis, aquelas coisinhas todas. Para quê? Para eu ir fazendo um follow-up e perceber como é, e depois eu própria tenho avaliações periódicas com os pacientes. Olhamos para as metas e percebemos como é que cada meta está, o que é que falta para nós conseguirmos atingir outra meta, etc. E então, temos sempre, obviamente que o paciente do nada surge-me com um tema diferente. Tudo certo. Nós vamos trabalhar esse tema, não é? Bem, vamos arrumar isso e agora vamos às metas outra vez. Não, existe esse espaço. Mas é muito focado. Quando é que eu sei que o meu paciente tem alta? A partir do momento em que as metas terapêuticas estiverem todas concluídas, já tivéssemos feito a preparação de recaída, etc., aí há o processo de alta. Portanto, eu sinto que é uma coisa bastante estruturada, que existe, obviamente, espaço. Há consultas onde eu não faço nada do que eu planeei. É do género, o paciente chega com outro tema, isto é prioritário, e aquilo fica tudo em stand-by, e está tudo certo. E também há momentos de reflexões filosóficas, que eu pessoalmente adoro. Só que é isso também. Sim, também depende já do sítio onde estão. Exatamente. Em que fase da terapia é que quando estão numa fase SOS inicial, não há margem. Não agora, há reflexões filosóficas nessa altura de todo. Ninguém. Agora, quando nós estamos numa fase quinzenal, mês a mês, assim já mais passado, para mim é incrível, porque significa que ao fim daquele tempo todo, o paciente mesmo assim chega à consulta e não me traz nada de urgente, então isso dá-me mais confiança para efetivamente preparar a alta. Isso é o que eu acho curioso é tu acabas por, então, quando estás já a fazer especialização, chegas tu a esse diagnóstico. Certo. E chegas a esse diagnóstico à tua psicóloga ou não? Eu tentei, porque eu também, sim, eu cheguei a esse diagnóstico à minha psicóloga e eu acho que o problema foi esse. Foi que houve... Porque ela sentiu-se ameaçada. Eu acho que houve aqui um conflito, porque eu sem querer, eu acho que coloquei o trabalho dela em causa. Sem querer. Pois sim, claro. Porque eu acho que foi isso que aconteceu. Foi do género, eu não me estou a identificar com a forma que nós temos de fazer as coisas. Eu sinto, porque entretanto, os meus sintomas começaram a piorar. Eu já estava a ter este acompanhamento há cerca de 1 ano, mas isto é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Isto pode acontecer com todos os profissionais. E a culpa não é necessariamente do profissional, porque a terapia é um 50-50. Eu dou, o paciente tem que dar. Os sintomas podem piorar, certo? E neste caso não foi porque a minha psicóloga contribuiu para isso. Simplesmente eu acho que não estava a ter as ferramentas e tive momentos gatilhos que fizeram com que, por exemplo, os ataques de pânico entrassem na minha vida que nunca até aos meus 20 e tal anos nunca tinham entrado. Portanto... E gatilhos do género, situações do dia-a-dia? Foi uma... Sim. Continuava a ser os mesmos tipos, tipo a saúde dos pais? Não. Foi do género. Tive um primeiro ataque de pânico que eu não sabia que aquilo era um ataque de pânico. Depois, a partir do momento em que percebi, ok. Mas isso é engraçado. Tu nunca leste sobre ataques de pânico na faculdade? Eu nunca li sobre ataques de pânico na faculdade. Ataques de pânico... Eu não, é assim, eu quero quase que jurar que nunca li sobre ataques de pânico na faculdade. É uma componente muito antropologia filosófica, história da psicologia, psicopatologia 1, psicopatologia 2. Mas é que são as merdas mais básicas que... Certo. Não é mais básico, mas deve ser dos... eu não sei como é que isso se chama, um ataque de pânico é um quê? Não é um transtorno, é um... Existe o transtorno do pânico. Não, os ataques de pânico... Mas o ataque de pânico acaba por ser uma sintomatologia física da ansiedade. Mas pronto, é um dos sintomas mais comuns na sociedade. Sim, a parte provavelmente das perturbações da ansiedade, não é? Certo, sem dúvida. Eu acho que era aquela coisa essencial que tu tinhas que aprender na faculdade. Certo, eu posso ter falado de ataque de pânico, mas eu garantidamente não aprendi o que é que se fazia num ataque de pânico. Isso é garantido. Eu não sabia o que fazer nem como ajudar alguém num ataque de pânico. Isso eu não fiquei a saber. Então como é que um psicólogo depois ajuda? Talvez com outras especializações, ou então porque fizeram um mestrado na área da psicologia clínica e da saúde, que eu depois fiz em social e das organizações. Portanto... Talvez neste segundo ano no mestrado isso tudo pode ter sido aprofundado. Eu aí só tenho conhecimento de amigas minhas que fizeram, eu não o fiz, portanto acredito que nesses 2 anos isso tudo foi aprofundado. Pronto, mas começaste a ter mais ataques de pânico? Exatamente, comecei a ter ataques de pânico, nomeadamente em contexto, tive um ataque de pânico muito desconfortável no carro, deixei de conseguir andar de carro. Pá, uma coisa que... Tive um ataque de pânico no supermercado, a Filipa deixou de ir ao supermercado, e assim sucessivamente. E isto durante este acompanhamento. E depois foi aí que eu acho que a nossa relação, efetivamente eu terminei as consultas, porque depois havia sempre aquele medo, mas e se eu pioro? E se eu agora deixo, e se eu pioro? E tu nessa altura não sentiste outra vez que a psicologia era tudo falso? Total. Tipo,
Para que é que eu me meti nisto? Isto Total. não serve para nada. Sim, e eu nessa altura ainda estava nos RH. Aliás, nessa altura eu estava a fazer o estágio para entrar na ordem dos psicólogos, para ter a minha cédula. E estava muito cautelosa, do género. E tanto que eu ainda não estava a exercer. O que é que Mas acontece? já estavas a fazer a cena Já estava a fazer estágio para a ordem, fiz em contexto e geriátrico. a cena da adorei. cognitiva Já comportamental. estava a fazer essa especialização. O que é que acontece? Comecei a ser acompanhada pela psicóloga com a qual fiz a especialização. Mas foste tu que chegaste ao pé dela? E fiquei em lista de espera imenso tempo, mas eu pensei assim, isto vai ter que ser. Eu estou disposta a ficar em lista de espera, mas eu quero acreditar que é aqui. E foi aí que eu voltei a fazer as pazes com a psicologia. E foi aí que eu decidi, eu quero ser psicóloga clínica e eu sei que eu vou dar o meu melhor. Aí sim. E eu comecei o acompanhamento com ela. Tinha, ao fim de 3 semanas, uma viagem marcada com as minhas amigas. Claramente que eu não ia. Aquelas viagens que lá no fundo existe tipo aquelas probabilidades de isto não vai dar em nada. E então a Filipa, sim, bora. Sim, mas acabou por... Naquela experiência de não vai dar em nada. Eu com ataques de pânico agora ainda nada de avião. Nunca na vida. Entretanto, a viagem deu em alguma coisa que não era suposto. E eu comecei o acompanhamento, tanto que ela disse, Filipe, isto agora é prioritário. Portanto, vamos resolver todo o teu pânico relativamente à viagem. Depois começamos o nosso processo terapêutico. E o que é facto é que eu fui a essa viagem contra todas as probabilidades, porque durante os meses anteriores eu deixei de fazer a minha vida totalmente normal, eu não conseguia comer quase nada porque tinha muito medo de vomitar, comecei a ter pânico de vomitar e cheguei a pesar 37 quilos, deixei de conseguir conduzir, deixei de conseguir ir ao supermercado, deixei de fazer uma data de coisas que eu sempre fiz e com 20 e tal anos deixei de fazer, ainda por cima sendo psicóloga, porque isto depois existe uma frustração muito grande que é, que moral tenho eu? Como é que eu vou ajudar alguém? Se eu estou neste estado, mas quem sou eu para ir ajudar quem quer que seja se eu nem me consigo ajudar a mim? Isto foi um bocado o mindset, que depois acabou por ser, para mim, o meu maior ponto forte. Mas este, durante muito tempo, foi o meu mindset. E já fazeste terapia com essa... Depois... Não. Quando eu comecei a fazer terapia com esta nova psicóloga, foi aí que tudo mudou. E eu fui à viagem, tive um ataque de pânico só. Dentro do avião, não foi fixe. Foi talvez o pior ataque de pânico da minha vida. Já tive. É terrível, porque as portas fecham, o avião começa a andar e eu sinto só, vou desmaiar. Tinha a certeza absoluta que não ia acontecer nada, mas aquilo foi mesmo um pânico. Ali foi mesmo aquela sensação super desconfortável. E o que é facto é que fiz uma viagem para fora do país, depois de semanas e semanas com ataques de pânico contínuos, tive aquele ataque de pânico, o resto da viagem correu incrivelmente bem. A diferença de, Filipa, o que tu tens é isto. Os sintomas são estes, o tratamento é assim, isto é o que nós vamos fazer, isto é o que vamos fazer a seguir. Só o saber o que é que eu tenho foi suficiente, que é o que nós chamamos de psicoeducação. A psicoeducação é a fase principal do processo. Eu quero que todos os meus pacientes saibam exatamente o que é que eles têm. Não há margem para dúvidas. Eu envio os documentos, que são os planos de ação. Todas as minhas consultas têm planos de ação. Eu envio-lhes documentos e eles na sessão a seguir têm que me fazer um pitch, uma apresentação de 3 minutos sobre diz-me tudo o que é que tu tens. E eu quero que eles saibam, eu quero que eles se ensinem o que é que têm. Isso para mim é tudo, porque assim que uma pessoa percebe o que é um ataque de pânico, isto é meio caminho andado para tratar um ataque de pânico. Aliás, foi assim que eu continuo a ter, às vezes tenho, mini ataques de pânico. Inícios, não? Os meus são inícios. São inícios. Tipo, e não vão mais longe porque eu sei o que é que são. Porque eu já sei, tipo, aquela sensação e começo, vou desmaiar, quer sair daqui. Em palco, já me aconteceu, tipo, eu vou desmaiar em palco, eu vou sair daqui, eu não quero, eu vou morrer, e tipo, eu já sei o que é que isto é e vou aguentar porque isto vai-me passar daqui a 2 ou 3 minutos. Tal e qual. E já me aconteceu passar e voltar e passar e voltar e depois... Tal e qual. Só tive um assim. Estava no meio do Freeport, no meio do nada. E começo a ter ataques de pânico, acalmo, nem sequer disse nada à minha mãe, ela estava comigo, eu acho que fiquei branca. E depois eu acho que muitas vezes nós temos essas sensações todas, sim, mas... a outra pessoa não tem noção. Não tem. É possível. Porque muitas vezes já me aconteceu e as pessoas dizem, ninguém notou nada. Pois, ok. E eu tarde, e de repente não digo nada à minha mãe porque não gosto de dizer às pessoas, porque quando eu digo às pessoas parece que é mais real, parece que é mais a sério. Então eu não digo às pessoas que eu tenho um ataque de pânico, eu fico só. E então aí tive repetidos e também foi uma situação porque eu não estava tão programada para isso. Eu pensei, ok, assim como o meu cérebro percebe que eu não estou em ameaça, as sensações acalmam e fica tudo certo. E o facto de ter continuado com a sensação do ataque de pânico também foi uma das situações que eu enquanto Filipa paciente, tive que aprender a gerir e também me ajudou muito depois na prática com pacientes que têm ataques de pânico. Como é que é essa relação entre um psicólogo que faz terapia e um psicólogo? Um psicólogo que faz terapia... E o seu psicólogo? E o meu psicólogo... Para mim foi incrível. Tu não estás sempre tipo a julgar?
Não, de tudo. Tipo, eu sei o que é que estás a fazer. É que eu não Eu sei o que é que tu estás a dizer, eu sei para onde é que estás a ir. Eu sinto uma alegria brutal. Porquê? Porque como eu gosto tanto desta abordagem, eu sou aquela que está ali a apontar. Ela fez isto e isto foi genial. Pá, com este paciente eu acho que isto pode ser interessante. Fazer isto, fazer. Eu estou ali literalmente, não é bem, mas a tirar literalmente apontamentos. Um caderninho. Eu acho que isto pode ser. E às vezes até materiais que ela partilha comigo, para mim é incrível. Sim, porque realmente tu estás a ver as coisas do ponto de vista do utilizador. Total. Eu tenho um lugar privilegiado. O mais engraçado disto tudo é que a minha psicóloga também tem TAG. E ela também faz terapia? Ela também já fez, agora está assim. Podiam fazer terapia uma com a outra. Podia, acho que isso ia ser às quartas fazes tu, temos que às sextas faz ela. Que ela está no Brasil, mas temos que agilizar isso. Tudo certo. Mas ela também tem TAG e eu tenho uma psicóloga que tem TAG, que está assintomática, para além disto ser altamente inspirador, e é aquela sensação do, isto é possível. E eu até lá, eu não tinha provas de que fosse possível, porque primeiro eu não sabia que tinha TAG, depois eu não sabia como é que se tratava o TAG, muito menos conhecer uma pessoa que tivesse TAG e que tivesse assintomática. Então, a relação com ela não podia ter sido melhor. Tive sorte. Então, e quando é que tu começas a dar consultas? Eu comecei a dar consultas... Porque tu, pronto, estás a fazer essa especialização, começas a ter consultas com essa psicóloga, certo? Certo. Depois terminei o meu ano no profissional júnior, para entrar na ordem, e comecei a dar consultas no online, no digital, e numa clínica em Beja. E comecei, obviamente... Filipa com TAG, continua a ter TAG, não é? Claro. As primeiras consultas, meu Deus. Estavas tu em consulta e a ter ataques de pânico, já tiveste? Por acaso nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu ter um ataque de pânico. Podia acontecer, podia. Eu acho que, como é online, eu acho que era mais fácil para disfarçar. Sim. Por acaso nunca me aconteceu. E foi o medo, acho que uma ansiedade normal, que qualquer pessoa que está a começar numa profissão sente, mais o peso da responsabilidade de ser a profissão que é. Mas foi um processo que aconteceu de forma muito natural e correu muito bem. E eu fiquei muito feliz. E quando eu comecei a dar consultas, aí sim, eu já acreditava na psicologia. Eu tinha a certeza que eu ia conseguir ajudar as pessoas. Porque uma coisa é garantida. Se eu continuasse a achar que a psicologia não ia dar em nada, eu podia não ter ido para recursos humanos. Eu ia fazer outra coisa qualquer, mas eu garantidamente não ia dar consultas. Porque eu não acreditava. Portanto... E tu, quando começaste a dar consultas, começaste a rever-te nas tuas consultas ou não? Sim, comecei no início. E sempre que... Isto é horrível o que eu vou dizer, mas acho que vai dar para perceber. Que é, quando eu tenho um paciente que me chega, que tem um TAG ou que tem ataques de pânico, eu não fico contente, mas é aquela sensação do género, bora. Eu percebo, isso não é horrível o que estás a dizer, faz não sentido. É que eu fico contente das pessoas estarem naquele estado, mas é porque eu sei, claro. É do género, vamos a isto. Começo logo na minha cabeça, quando eu faço o plano de tratamento, ok, isto é como fazer a primeira fase, segunda, terceira e tal, tudo ali pensado. E depois tu sabes porque fizeste. Para além disso, porque eu acabo por ter pacientes que têm vários transtornos, desde transtornos alimentares, toque, ou seja, acabo por ter pacientes com várias questões. Mas o que é facto é que na especialização que fiz, e depois eu fiz supervisão também, ou seja, quando eu faço supervisão com psicólogos séniores da TCC, eles já me programam para, olha, é isto que temos que fazer, conceituação cognitiva, essas coisinhas todas, então eu já estou programada para fazer isso. Agora, sabendo eu de perto o que é aquilo em específico, obviamente que eu sinto aquela sensação de, bora, nós vamos dar conta disto. E aconteceu uma coisa muito interessante, que eu tinha muito receio do estereótipo, ou como é que os meus pacientes iriam lidar com o facto de saberem que eu tinha um transtorno. Pois era isso que eu ia perguntar, tu partilhas? Partilhei. Quando faz sentido? Eu partilhei há relativamente pouco tempo nas redes sociais. Okay. Portanto, ali ficou público para os pacientes que me seguem. Mas lembro-me da primeira vez que eu fiz um autorrelato. Ou seja, o autorrelato é aquela partilha que nós podemos fazer sempre que eu considero que existe um benefício para o meu paciente. Ok. E o que é que acontecia? Eu lembro-me de ter um paciente, foi dos primeiros pacientes que eu tive, e ele tinha início de transtorno do pânico. Portanto, estava ali mesmo naquela onda mesmo incrível, que aquilo era só fazer uma psicoeducação e tal, e eu sabia que ia dar certo. E eu via o potencial que ele tinha, mas também via o medo. E eu estava ali naquela questão da ética e tal, partilho, não sei o quê, e lembro-me perfeitamente. E no dia em que eu partilhei, fiz este autorrelato, expliquei-lhe, olha, já passei por isso, etc. E depois ele ia-me fazendo perguntas, e eu tudo aquilo que fazia sentido respondia. E é incrível, eu vi um progresso no meu paciente descomunal. Foi quase como se esta pessoa que está aqui passou por isto e já não está a passar. E ela sabe como é. Foi quase como se ele começasse a acreditar em alguma coisa. E aquilo para mim foi incrível, porque eu vi um progresso a acontecer, que acho que foi pela primeira vez eu pensei assim, olha, ainda bem que eu passei por isto tudo.
Se eu tinha que passar por não acreditar na psicologia, por ir para RH, por ter ataques de pânico, para ter tag, para depois encontrar a TCC, mas para chegar aqui, já valeu a pena. Porque a segurança que eu agora sinto e o progresso que eu vejo nos meus pacientes, hoje eu consigo dizer que valeu a pena. Porque eu nunca entendi porque eu. É sempre aquela coisa, mas eu faço tudo certinho e direitinho, eu esforçava-me ao máximo e eu era aquele perfeccionismo máximo. Queria... Então, mas sabes que isso também é uma pergunta que não vale a pena fazer. Total, agora já sei, mas ainda assim, eu também já... Mas eu de qualquer forma também já tive a resposta, porque se foi preciso eu ter passado por isso, para agora estar nesta posição... Eu acho que sim. Eu acho que, ok, valeu a pena. Foi agradável. É agradável? Não. Eu não sendo psicólogo, posso dizer assim, eu não sei se essa é a resposta correta ou não, mas se é essa que te faz sentido, Adoro. Acho que deves seguir esse o caminho. Adoro. Eu acho que podíamos mudar aqui, Dária. Podíamos mudar aqui. Eu agora posso virar paciente outra vez. Mas não é verdade, o que eu estou a dizer? Total. O que é certo e o que é errado? Se encaixa, se te faz sentido. Total. E eu acho que sim, faz sentido. Eu próprio penso em relação às minhas merdas o mesmo. Já não penso, é uma grande chatice, sim, e tenho que lidar. E depois tem muita gente que diz isso, olha, obrigado por partilhares as cenas, e eu percebo, olha, é uma grande merda, mas se eu já que posso fazer alguma coisa disto, aproveito. Não é? Sim, e acho que isso ajuda a dar uma sensação de paz ou tranquilo, não é? E de dever, se calhar. Sim, de missão cumprida. É do género, ok, eu passei por isto, mas o que é que eu estou a fazer alguma coisa com isto? Exatamente. Sim. Tu dizes uma coisa curiosa. Tu quantos psicólogos é que tiveste antes de encontrares a tua psicóloga? Então, tive uma psicóloga que eu fui lá 2 vezes. Não voltei. Porque não encaixou a cena? Zero. Aquela questão, nós chegamos lá e de repente começam-nos a fazer perguntas super filosóficas. Mas porquê que tu achas que sentes isso? Se eu soubesse, eu não estava aqui, gente. Como assim? Eu não sei porque. Diz-me tu. Foi horrível. E nessa altura era miúda. Eu tinha... não sei. Tinha os meus 14, 15. Sim, nessa altura. Eu já ia com uma... Eu lembro-me perfeitamente de taquicardia, um mal-estar. Tinha pensamentos muito ansiogénicos sobre tudo. E de repente... Porquê que como se existisse uma mensagem subliminar para aquilo encheu-me de medo, não voltei. Sim. E antes, mais nova ainda, os meus pais chegaram a ir comigo a um pedopsiquiatra por causa da questão da medicação. Só que, vou ser sincera, tomei uma semana para aí, deixei de tomar por minha iniciativa, porque eu sentia que aquilo não estava a acrescentar valor na medida em que não via grandes resultados e depois mas uma semana também não serve para aquilo fazer efeito. Mas eu acho que não tinha maturidade na altura para perceber. E os meus pais também sempre confiaram muito em mim. E então eu acho que eles também não estavam assim super encantados com a ideia. Sim, porque eu acho que na altura... é o estigma da medicação e também... Sim. Se bem que eu agora tomo medicação. Esse é outro estigma. Mas o que é que acontece? Tive essa experiência na pedopsiquiatria, depois tive esta experiência com essa psicóloga e depois tive a outra psicóloga, tive cerca de 2 anos. Não foi bem psicanálise, foi uma TCC, supostamente era TCC, mas pronto, não era bem. E depois tive a minha. Portanto, tiveste 3, 4 psicólogos antes. Sim. E tu, porquê é que achas que há tanta gente a desistir ao primeiro psicólogo? Porque acontece, acredito que te chegam muitos relatos desses. Sim. Malta, tipo, que já foi há muitos anos, depois deixou de ir porque não gostou e nunca mais foi. Sim. A maioria dos pacientes que eu tenho, arrisco-me a dizer que já tiveram outras experiências anteriores. E o feedback que eles me dão é este: Filipa, ajudava no momento. Porquê? Porque nós desabafamos, mas depois na prática parece que não me acrescentava valor. Parece que eu depois, quando tinha os problemas, por exemplo, quando eu tinha uma crise de toque, ou quando eu tinha um ataque de pânico, ou quando eu não sabia muito bem o que é que eu podia fazer, não havia estratégias práticas para fazer. Esta foi a principal razão que fez com que os meus pacientes desistissem e viessem ter comigo. Mas há muitos que desistem e que nem sequer voltam a tentar. Porque eu tenho que compreender, porque eu também tive muito medo de voltar a tentar. Mas porquê? Ok. Porque eu acho que, apesar de eu ser psicóloga e de ter este transtorno, mas acho que também à medida que eu fui crescendo, também fui tendo uma noção completamente diferente da área da saúde mental. Mas eu sei que na segunda psicóloga que fui, aquela questão do porque é que achas que sentes, diz-me tu porque é que sentes não sei o quê. Eu verdadeiramente, depois disso, eu tive cerca de 2, 3 meses em crise total. Era como se ela soubesse respostas que eu não sabia e que eu devia saber. E aquilo deixou-me muito, muito mal. Eu tive numa crise brutal. E o que é que acontece? Eu acho que todos os serviços, independentemente de serem de saúde ou não, quando não são bem feitos, podem ter um prejuízo brutal na vida das pessoas. E eu acho que há muitas pessoas, principalmente, que já têm aqui alguma suscetibilidade, alguma vulnerabilidade,
ficam muito suscetíveis e elas muitas vezes não querem passar por mais um desafio ou por mais um obstáculo. E muitas vezes eu acho que essa procura pode ser ingrata por isso. Que é, para mim já foi tão difícil ir àquela consulta e de repente eu vou e fazem-me aquilo, e aquilo para mim, tudo bem, eu podia não ter a maturidade, etc., mas o que é facto é que eu saí dali e tive meses em crise profunda com pensamentos ruminativos e a chorar. Ou seja, foi mesmo uma coisa mesmo complicada. Por isso, eu sinto que é isto. É que quando é mal feito, pode ter riscos muito sérios para a saúde mental das pessoas. E eu acho que as pessoas têm... É duro falar sobre isto. E quando as pessoas finalmente ganham coragem e não acertam à primeira, é duro ter que fazer este processo outra vez. Porque é como se fosse, mas eu já vim aqui e custou-me tanto vir aqui porque alguém diz que não devias ir ou porque alguém diz que isso precisa só de sair mais de casa e desanuviar que isso passa. E as pessoas de repente vão e sentem fogo. Então eu sinto mesmo que é diferente do que ir a um ortopedista. Se eu vou a um ortopedista e ele me dá um diagnóstico e eu não fico satisfeito, eu saio dali e vou a outro. Não tenho mínimos problemas. Na psicologia mexe com muitas vulnerabilidades e a pessoa agora vai ter que abrir outra vez essa vulnerabilidade. É duro. Mas é a única resposta. Eu acho que a terapia, em muitas situações, é a única resposta. Sim, e o tens que procurar outra vez. Total, entender. Total. Sim. Total. Sem dúvida que se eu não tivesse acreditado e continuado a tentar, eu neste momento não sei como é que a minha história teria sido. Mas eu não seria certamente psicóloga e eu certamente não teria o tato tratado. Eu a mesma coisa. Eu se não tivesse continuado, e percebo isso que estás a dizer, porque é verdade o que acontece. Por exemplo, eu decidi mudar de psiquiatra. E porque lá está, gostava do psiquiatra com que estávamos, queria outra perspectiva e pensei, agora vou a outro psiquiatra, vou ter que lhe estar a contar tudo outra vez, que já contei a este, que já contei ao psicólogo, que já... mas tem que respirar fundo e perceber, tem que ser, bora lá. E inclusivamente houve uma psicóloga há uns tempos que me abordou, que dizia que gostava que eu falasse com ela por causa de um projeto, e eu pensei que era de alguma maneira para eu também dar o meu exemplo ou fazer uma partilha. Sim. Não, e depois cheguei, ela deu-me a entender que ela queria também dar-me consultas. E eu fiquei naquela, não, eu estou bem comigo, não me apetece estar outra vez a falar da mesma coisa com outra pessoa. Mas neste caso não faria sentido porque eu estava bem com o meu psicólogo, né? Correto. Mas sim, eu entendo esse desconforto que as pessoas... Sim, nunca tinha pensado nisso, porque realmente um ortopedista, tu vais, tens um diagnóstico de merda, vais a outro. Vamos a outro. Nem pensamos, estamos a sair do consultório, já estamos a marcar a próxima. Sim, e são 5 minutos em que estás a explicar ali, olha, dói-me aqui, foi isto e não sei o quê. Agora, eu acho que para muitas pessoas já é tão difícil dar este primeiro passo que de repente tirarem-lhe o tapete e dizer agora vais ter que fazer outra vez, eu acho que é muito doloroso. Então eu percebo porque é que as pessoas muitas vezes ao fim da primeira tentativa desistem, mas eu quero mesmo que as pessoas não continuem a desistir e continuem a tentar. Porque eu acredito que existe um profissional certo para todas as pessoas. Sim. Acredito mesmo. Pode não ser a primeira, pode não ser a segunda, pode não ser a terceira, mas eu garanto que existe e salva vidas, literalmente. Sim. Como é que tu achas que... Eu acho que é basicamente isso. Eu ia te perguntar como é que tu achas que podes encorajar alguém a procurar novamente ajuda. É isso? É nessa perspectiva? É totalmente nesta perspectiva. De pode não ser à primeira, pode não ser à segunda. E pode haver riscos quando nós fazemos isto. Eu lembro-me quando eu terminei o processo terapêutico com a minha psicóloga antiga, ficou uma ideia um bocadinho subentendida do género: Filipe, eu já não sei mais o que é que é de fazer contigo. Isto dói. Pois. Quando nós não estamos bem de saúde mental, quando nós estamos frágeis, quando nós estamos perdidos, não temos um diagnóstico, não sabemos o que é que se passa, vem aquela sensação de esquece. Só eu é que tenho isto. Sou mesmo malta maluca. Total. Eu estou mesmo lá, eu bati no fundo total e não sei porquê. Mas malta, mas não é assim. Exato, é assim. Nós olhamos só para... Eu olhava só para a minha vida de género, mas como assim? Sempre tive tudo, os meus pais incríveis, porquê? E quando nos dizem isto, alguém que supostamente é um profissional que tem a credibilidade e que tem ali uma hierarquia e uma importância, dito isto de um profissional de saúde, isto pode ter um impacto mesmo sério. Eu tive a sorte de já estar protegida porque tinha formação na área, porque já tinha outra psicóloga em vista que fazia as coisas de outra maneira, mas se eu não tivesse estado nesse caminho, aquela frase ou aquele subentender podia ter sido efetivamente causado dano. Então eu sei que não é fácil às vezes a pessoa levantar-se e ir, mas isto é o que a pessoa tem que fazer. Dói, levanta, vai procurar.
porque alguém vai estar lá para ajudar da forma mais correta, de certeza. Opa, eu fiz cenas, eu fiz terapia, eu fiz várias cenas, porque a minha irmã é fisioterapeuta, mas tem uma vertente, para além da fisioterapia, tem uma vertente mais holística. E na altura, ela tinha assim, terapias mais alternativas. Então havia uma que era, como é que se chamava? Sofrologia. Acho que aquilo se chamava sofrologia. Que tinha a sua graça, porque eram técnicas de relaxamento. Ok. Com alguns movimentos do corpo, se não me engano, e eu acho que era isto, acho que era sofrologia. E realmente ajudava, mas quando um gajo está com uma perturbação obsessiva-compulsiva, lá está, quer resolver as coisas, aquilo acalmava-me no momento, mas quando eu voltava aos comportamentos, às obsessões, não tinha ali nenhum suporte, tipo, eu não consigo meditar agora, eu não consigo relaxar com certos movimentos agora. Não. Experimentei isso. Experimentei, experimentei essa terapeuta, fiz... A minha mãe, quando eu era puto, levou-me uma bruxa, que achava que eu tinha o diabo no corpo. Curiosamente, eu falava nisso no meu espetáculo, era a Dona Manuela, não era uma bruxa, era uma médium, é um bocadinho diferente. Mas a Dona Manuela, eu posso considerá-la a minha primeira psicóloga, porque era muito querida e realmente ela falava comigo. E se calhar que era muita coisa que muita gente não fazia. Certo. E escutava. Ok. E só aí... E isso ajudou-me a libertar de algum peso. Acredito. Lá está, este efeito que a escuta ativa tem. Sim. Ela fazia, era médium, tinha as suas mesinhas e tentava-me tranquilizar da sua maneira, não é? Mas fazia isso. Escutava e abraçava-me. E era uma espécie de avó. A avó que estava ali a escutar, certo? Era muito, muito engraçado. Portanto, eu experimentei uma data de coisas antes de... E continuo a experimentar. A verdade é essa, é que eu continuo numa busca. Eu tenho o meu psicólogo, mas se algo, por alguma razão, me chama a atenção, eu sempre com o suporte do psicólogo, e muitas vezes já procurei outras terapias falando com o meu psicólogo, tipo, olha... Sim, o que é que achas disto? Sim, mas do género, vou experimentar isto, quero que saibas que eu vou fazer um curso disto ou whatever, e porque acho interessante. Agora, eu acho interessante é isso, é que é uma busca, tem que ser uma busca. Sim, eu acho que nunca acaba. Acho que é um bocadinho isso, pelo menos considerando aqui as perturbações, são, lá está, é como uma doença crónica ou outra, tipo diabetes ou o que for. Sim. Portanto, para a vida, as pessoas que têm diabetes acabam por ter que fazer uma monitorização, não é? Perceber como é que estão. Há momentos onde têm que ajustar isto, ajustar aquilo. Connosco acho que é exatamente o mesmo. Há momentos onde eu lembro-me perfeitamente, agora estava a vir para cá e estava a dizer, eu estou demasiado calma. Estava a correr alguma coisa mal. Até para mim é do género, epá, isto está-se aqui a passar qualquer coisa, eu estou muito calma, isto não é normal. Ou seja, muitas vezes a pessoa com TAG e com outras questões de ansiedade, até o facto de estar bem é estranho. Porque não é o nosso hábito, não é o meu habitat estar tranquila. Para mim isso não é o meu normal. Então eu acho que é para a vida, que eu às vezes me tenho que ir monitorizando e percebendo, ok, olha, isto que eu falo com os meus pacientes e que eu digo aos meus pacientes, agora é a altura de eu começar outra vez a fazer. E parar e começar a ser eu, porque às vezes é muito fácil eu estar e sei tudo certinho e direitinho, mas isso não é a receita que eu cumpro. Lá está. Não e faz depois é casa de ferreiro, espeto de pau. Mas isso também acontece. Eu também digo às pessoas para fazer muitas merdas e depois quando dão por mim não estou a fazer. E digo assim, é bem feita, Sr. António. Você anda a cagar sentenças para os outros e depois vêm as suas obsessões e a ansiedade porque você não faz isso. Tal e qual. Eu sei que tenho que ter uma higienização mental através da meditação, de desporto, de caminhar, de parar. E quando eu estou mais obsessivo, basta eu parar e olhar o que é que eu não estou a fazer. E geralmente não estou a fazer nada. Não estou a fazer as 4. Tal e qual. É mesmo isso que eu sinto. É do género. Chego aqui, depois chega a minha psicóloga com qualquer coisa, um mix de coisas do que for, e ela começa a me perguntar, sim, mas olha, tens feito não sei o quê? E eu, não, tens feito não sei o quê? E eu, pois, não. É muito isso. Para mim a escrita terapêutica é uma coisa que me ajuda imenso. Sim, também. Eu agora conto, a última vez que eu escrevi, eu não faço ideia quando é que foi. Isto é super hipócrita da minha parte, porque é do género, se eu sei que é uma coisa que vai manter que o meu tag esteja mais ou menos controlado, mas é aquela coisa, a pessoa está na rotina e tal, como não tem crise, está tudo certo. Só que depois não é numa crise que aquela escrita me vai safar, não é? Mas se isso for continuado. Exato. Mas é muito isso. E tu falas isso aos teus pacientes? Às vezes, principalmente com o exercício quando tu percebes que dás esses teus exemplos também, tipo, olha, malta,
Se tu não fizeres isto, eu sei o que é que acontece, porque a mim já me aconteceu isto. Com a alimentação e com o exercício físico, eu sou a primeira a desmanchar-me ali à frente. É do género, pá, olha. Eu digo que isto é incrível. Não, mas eu agora também vou começar outra vez. É sempre assim, tipo, isto todas as sessões. Eu agora também vou começar. Mas eu desmancho-me logo ali. E sou a primeira a dizer, pá, isto é importante por explico. Ou seja, exercício físico vai reduzir os níveis de cortisol, a hormona do stress. Portanto, vamos lá aqui tentar e tal. Eu explico sempre a importância. Mas muitas vezes gostava de conseguir dar o exemplo. Primeiro por mim, porque eu sei que isto me fazia bem. E segundo, porque eu acho que quando nós defendemos uma coisa, e eu defendo a saúde mental, o equilíbrio, etc., também tenho alguma responsabilidade de viver da forma como sim, prego. como prega, sim. E então, às vezes, sinto essa responsabilidade extra. Primeiro por mim, enquanto de mim para comigo, que me estou a falhar, e depois que sinto que, pá, Filipa, podíamos estar aqui a fazer um esforço maior por tudo. E às vezes até tenho pacientes minhas que quando fazem, me enviam uma mensagem. Filipa, hoje vim ao ginásio. Já me aconteceu. E tu assim, merda, tenho que ir ao ginásio. Já me aconteceu. Já me aconteceu do género. Epá, eu hoje tenho que ir dar uma caminhada. Nem que seja, eu hoje tenho que ir a dar a volta ao quarteirão. Nem que seja por responsabilidade, não é? Nem que seja, do género, olha, eu não fui ao ginásio, mas fiz não sei o quê. Às vezes esta motivação, que eu me parece saudável, obviamente, e existe isto, olha Filipe, eu já fiz isto, ou eu já fiz aquilo, e eu sinto a responsabilidade de dar isso também de volta, porque eu sei que as pessoas estão a fazer esse esforço e eu também quero retribuir e ser algo... Ou seja, tu a brincar acabas por fazer terapia também com os teus próprios pacientes. Total. É muito giro. É muito isso. Eu às vezes, já me aconteceu eu ter insights e perceber coisas que eu identifico que eu também tenho. Por exemplo, eu às vezes tenho uma dificuldade em... Eu vejo as coisas muitas vezes de uma forma muito óbvia. Mas para mim. E eu tenho alguma dificuldade às vezes em compreender. Isto é aquela expressão dos corre sangue. Isto é mesmo óbvio. Toda a gente vê que é assim. E eu tenho muita dificuldade às vezes em perceber... Epá, mas para outra pessoa pode não ser assim tão óbvio. Não é por tu achares que é óbvio que a pessoa vai achar que é óbvio se a comportar desta maneira. E isto é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim. E é muito giro, porque eu tenho uma paciente que é exatamente igual. Exatamente. E à medida que eu vou racionalizando com ela determinados comportamentos ou atitudes ou situações que surgem, reveste naquilo. Eu penso assim, pá, Filipa, da próxima vez é isto mesmo que tu tens que ir buscar. Porque... E nesse aspecto, para mim é muito interessante, porque eu às vezes sinto, e há consultas mais leves do que outras, obviamente, e eu às vezes sinto mesmo que para mim dar consultas é terapêutico. Eu saio dali e quando existe uma vitória ou qualquer coisa do género, eu fico só histérica, para mim é incrível, é como se aquela fosse a minha vitória. Quando as coisas não correm tão bem, eu saio dali e penso assim, não, o que é que eu vou estudar, o que é que eu vou preparar, o que é que eu vou fazer para dar a volta a isto. E portanto é muito terapêutico porque eu visualizo-me e às vezes penso assim, pá, a próxima eu tenho que ir buscar isto. Porque há coisas que eu digo que eu próprio me surpreendo. Pá, como é que eu cheguei a esta conclusão incrível? Pá, a próxima eu ia fazer isto. Eu às vezes, eu digo muito que eu faço insights a conversar. É muito estranho. Eu às vezes no meu pensamento parece que está tudo super confuso. Sim. E quando eu começo a verbalizar... Acho que faz sentido. Porque as consultas acabam muito por ser isso. Por às vezes, certo, reorganizar um bocado o que está aqui dentro. Sim, e às vezes tu dizes coisas, aliás... É aquilo que eu estava a dizer, que o meu psicólogo muitas vezes, onde estamos já só num registro mais filosófico, é quando surgem aquelas frases que um gajo diz, isto faz bem sentido. Total. E eu sinto muito que às vezes eu estou a tentar explicar uma coisa ou explicar uma coisa que sinto e à medida que eu estou a explicar, eu começo a explicar porque é que eu estou a sentir. E eu sinto muito isto. E há consultas que eu chego a determinados raciocínios e eu própria fico assim, fogo. Isto hoje, como assim? É que é mesmo este exemplo e depois levo para outros pacientes que, ok, já sei que isto é útil, às vezes metáforas e tal, que uma pessoa pensa, olha, eu acho que isto vai ser muito útil para paciente X. E então, nesse aspecto, eu acho que dar consultas para mim é extremamente terapêutico. Então foi por isso que tu também escolheste a palavra acreditar, porque acho que a palavra acreditar entra aqui em vários registros. No processo em que tu começaste a acreditar na própria psicologia, total. Não é? Em que tu dizes ao paciente para... que ele próprio tem que acreditar no processo, não é? Certo, e que eu acredito que posso vencer o TAG. Portanto, foi um mix de coisas que eu sinto que se eu não tivesse acreditado, se a maioria dos meus pacientes não tivesse acreditado que podiam ficar melhores, eles não me teriam procurado e não teríamos a alcançar o que estamos a alcançar. E a minha história foi muito acreditar. Mesmo quando tudo parecia... Porque eu lembro-me, por acaso algo que eu gostava também de partilhar que me parece pertinente, que é quando a minha psicóloga, a recente, me disse, Filipa, vais ter que ir ao psiquiatra. Aquilo para mim, apesar de estar na área, aquilo para mim foi... Clássico. Foi duro. Agora é que eu sou mesmo maluca. Agora medicação, pronto, exatamente. Agora já está.
E aquilo foi um processo, porque acho que todos nós temos histórias de familiares que já passaram por, ou então não, de umas gerações mais antigas. Eu tinha histórias de pessoas na minha família que já tinham tomado medicação psiquiátrica e que infelizmente na altura a psiquiatria não estava desenvolvida como está agora, sim. E existe um estigma, e inclusive os filmes que hoje em dia passam continua a ser o colete de forças branco e a malta ali toda descompensada. Paredes a escorrer, umidade. Certo. Portanto, eu acho que é um bocadinho inevitável, apesar de estarmos a fazer um trabalho incrível. E o que é que acontece? Eu fui super receosa, mas fui porque eu pensei, eu confio nesta psicóloga, isto vai Eu acredito, não é? Eu acredito, tenho que acreditar. E depois fui à minha psiquiatra, incrível, e acho que isso também foi uma ajuda incrível. E o que é que acontece? A medicação à primeira não resultou, à segunda não resultou, resultou à terceira. Isto para mim foi brincar, não é? Porque eu ao fim da primeira pensei, opa, mas não pode por uma vez ser só a primeira, assim só fácil, só uma. Primeira tive sintomas, tipo só dormia, os meus pais super preocupados, as pessoas à minha volta, pá, Filipe, isso não é normal e tal. E efetivamente a minha psiquiatra incrível deixou-me logo o contacto dela, eu dei-lhe feedback e ela disse-me, Filipe, isso não é normal, portanto não é suposto a malta andar aí a dormir pelos cantos, não é suposto. E ela disse-me, Filipe, não é normal, talvez por algumas características tuas reagiste, fez uma reação excessiva em ti, portanto, vamos parar com isso. Segundo. Também podiam dizer assim, é alentejana, é normal. Também. aquele estereótipo aquele também clássico, não é? Que nós também já somos um bocado lentos por natureza, portanto andar a dormir pelos cantos. Se bem que o tag não é um tag. Assim, oi, essa moça é mesmo alentejana, oi, está dormindo ali. Mas é assim, tag e alentejo não bate certo, porque o tag é a coisa mais acelerada da vida. Pois é. Portanto, que eu acho que podia ser tudo menos alentejana neste aspecto. Porque eu estou aqui, a minha cabeça já estou em média, já sei o que eu vou fazer a seguir. Sim. Portanto, nesse aspecto. Mas pronto, podia ter sido, mas felizmente a minha psiquiatra dá consultas em Beja, apesar de ser de Lisboa, mas ela não associou que fosse de ser alentejana. Então ela disse-me assim, bem, Filipe, vamos ter que testar outra. E aquilo para mim foi uma facada. Porquê? Mas como é que isto me vai fazer? E agora vamos estar a misturar coisas. E não sei. Aquela ideia mesmo de quem não domina a área. Ela fez uma psicoeducação incrível. E eu, não, ok, eu confio, eu vou e tal. Segunda medicação, tive um efeito secundário muito incomum e que não podia ter acontecido. Portanto, se eu tivesse prolongado a medicação, podia ter tido outro tipo de problemas. Então, assim que eu detetei esse efeito secundário, ela disse, Filipe, eu vou parar já. Qualquer outra pessoa, se calhar, tinha só pensado, não vou estar a meter nisto, vamos esquecer os medicamentos, eu vou lá sozinha. E eu acreditei e pensei, não, ao terceiro. E à terceira, efetivamente, conseguimos arranjar aqui um esquema terapêutico que resultou para mim e que eu senti bastante a nível de qualidade do sono. Eu demorava cerca de 1 hora, 2 horas todas as noites para adormecer. Isso deixou de acontecer, o que para mim é um milagre. E depois notei mesmo os meus níveis gerais de ansiedade e uma capacidade de racionalizar melhor. Ou seja, aquilo que eu aprendi em terapia para fazer, eu senti que a medicação me estava a dar mais disponibilidade para o fazer o registro de pensamentos, fazer aquela flexibilização toda. E portanto a medicação foi um processo. Mas eu via as pessoas à minha volta preocupadas e em terapia é um dos maiores desafios que eu tenho. É convencer, leia-se, psicoeducar os meus pacientes quando eu digo, acho que precisamos de ir ao psiquiatra. É um dos maiores desafios que eu tenho em consulta. E eu às vezes estive meses a psicoeducar pacientes para eles ganharem a minha confiança. E também tiveste de dar o teu exemplo, provavelmente. Sim. Muitas vezes dei com esse receio, não é? Mas dei e sinto que, mais uma vez, foi libertador. Para mim foi libertador porque sinto... E é muito engraçado que alguns pacientes, quando têm algum tipo de sintomatologia, etc., como sabem o meu percurso, também vêm diretos falar comigo, olha, Filipe, marco consulta no psiquiatra, o que é que achas? Ou achas que isto é normal porque é a primeira semana, etc. Então eu sinto que também nesse aspecto consigo ser uma fonte de suporte, obviamente sempre o psiquiatra na primeira linha da medicação, porque essa não é a minha especialização, mas eu às vezes já passei meses a tentar psicoeducar um paciente pela importância. A resposta que os meus pacientes mais me deram foi, Filipe, eu não estou assim tão mal. A minha questão é, porquê é que temos que estar assim tão mal para ter que tomar uma medicação? E eu até diria outra, define mal. Certo. Então, ok, incrível, certo. Define mal. Certo. O que é tão mal? Porque é tipo, não sei, é ter ataques de pânico a toda a hora? É não sair da cama? Porque isso para mim já não é tão mal, isso é limite. Certo. Mas os pacientes associam eu não estou assim tão mal. Mas porquê é que sequer tens que chegar a estar nesse estado? Mas então, eu até dizia outra, então, mas quando dói a cabeça, também não precisas ir tomar um Brufen logo. Total. Não estás assim tão mal. Aguentadora. É a analogia com a saúde física que eu faço muitas vezes. Olha, se tivesses diabetes, tomavas? Claro, sim. Mas é para a vida e tal.
Mas tomavas ou não tomavas? Não, se o médico me dissesse para tomar, tomava. Então, mas olha, e se o Foi aquilo que eu psiquiatra falei disser... esta semana no meu Instagram, falei exatamente sobre isso. Foi porque é a conversa que qualquer psiquiatra faz. Ok, É essa analogia. essa comparação. Porque Total. o cérebro, lá está, é um órgão. Total. Só que depois tenho pacientes que vão, e às vezes não é ao psiquiatra, é ao médico de família. Aí não é uma ideia. Também acontece. E eu acabo de fazer a psicoeducação toda contente, mas depois a pessoa diz-me, Filipe, eu marquei para o médico de família. Eu faço a psicoeducação e explico que são coisas diferentes, mas pronto. De vez em quando lá consigo mesmo psiquiatra. Sim. E depois o que é que acontece? Muitas vezes os pacientes acabam por ir, etc. E depois têm vozinhas dos amigos. Epá, mas não devias tomar isso muito tempo. Olha que essas coisas, pá, isso causa alta habituação. E eu, ao fim de 3 meses de psicoeducação, penso assim... E agora? O que é que nós fazemos? Mas acho que está a mudar. Mas acho que existe um estigma maior psiquiátrico do que psicológico. Claro. Acho que o psiquiátrico, infelizmente, e acho que é muito precisa esta conversa, e eu, inclusive, e acho que podem-se fazer sinergias muito, muito interessantes. Por exemplo, uma das coisas que eu mais senti falta foi de conseguir explicar exatamente aos meus pacientes com transtorno do pânico como é que se faz um infarto ou um AVC. Porque os meus pacientes achavam sempre que estavam a ter um infarto ou um AVC. Mas tinha o quê? Excesso de cortisol no sangue. E eu pensava assim, eu tenho que falar com o médico, porque assim... Sim, para ele explicar o que é mesmo para... Sim, neste momento, eu já estou a criar uma parceria com alguns médicos de diferentes áreas. E não quero que exista margem... Tipo, uma dor de cabeça é um aneurisma. Eu vou ter que... Os meus pacientes têm que saber da A a Z o que é que causa um aneurisma e o que é que causa um infarto e um AVC. Porque isto são os maiores medos quando as pessoas têm ataques de pânico. Eu não sei, efetivamente... O explícitozinho, eu não sei. Então, vamos falar, por exemplo, de disfunções sexuais. Muitas pessoas com ansiedade têm uma disfunção sexual que é o vaginismo. Sim. Que é a dor na relação por causa de uma contração involuntária do músculo pélvico. Os fisioterapeutas pélvicos precisam de estar na linha da frente. Porque são os fisioterapeutas pélvicos que vão atuar também no vaginismo. E tal, mas a fisioterapia, não sei. Sim, malta. E eu consigo explicar porque estudei sobre isso. Mas nós precisamos deste suporte de outras áreas da saúde para nos darem para os pacientes estarem informados. Porque a informação, eu acho que é meio caminho andado. Quando eu explico, olha, existe o cortisol. E é essa informação e não a do Google. O Dr. Google. Tenho vários pacientes proibidos de ir ao Dr. Google. Total. Claro. Porque o Dr. Google diz sempre que eles vão morrer em breve. Sim. E não é boa ideia. E outro lado é assim, às vezes também saber os sintomas todos... não pode levar depois a sintomas psicossomáticos? Eu acho de começar a sentir os sintomas? Mas eu acho que cada vez menos isso acontece porque eu sei que se eu tiver os níveis de cortisol, se eu estiver num estado de fight or flight, portanto com o meu sistema nervoso simpático ativado, eu sei que é expectável que exista um conjunto de sintomas físicos. Mas quando eu digo um conjunto de sintomas, eu agora podia estar aqui a dizer tudo e tudo pode ser um sintoma. Quase. Essa é a verdade. Só que, eu só quero que os meus pacientes, nem por um microsegundo, pensem assim, isto é um AVC. Eles podem saber que os sintomas todos são sinónimo de ataque de pânico, para mim melhor. Porquê? Desde que eles não tenham a mínima réstia, porque o problema de um ataque de pânico é a dúvida que fica. Claro. Aquele 0,000% de, mas isto pode ser, eu posso ter, é uma veia que está a arrebentar. Se o paciente se dedica a isto, o que é que acontece? O nível de cortisol aumenta e as sensações físicas todas desconfortáveis vão aumentar. Que confirma o quê? É um aneurisma. Pois. Só que assim que eu saio da situação, ou assim que alguém me liga e eu me distraio, tenho uma distração cognitiva... E percebo que não tenho nada. O aneurisma acalma. E a questão é, existem sítios onde o aneurisma está. Ou seja, não é sempre. Eu só tenho um aneurisma quando estou prestes a andar de carro. Estas coisitas são coisas que eu psicoeduco com os meus pacientes de género. Mas olha, já reparaste que só quando estás num sítio com muita gente... É um aneurisma seletivo. Ou começas a ter um infarto. Não achas que se fosse efetivamente um infarto, a longo prazo, os sintomas eram contínuos? E eles, sim, pois, tens razão, mas aquele 0,00, que eu acho que quanto mais tivermos aqui parcerias com outros profissionais de saúde, acho que mais informados os pacientes vão estar e acho que isso pode ter aqui também uma ajuda muito grande. Filipa, para terminarmos, que a nossa consulta já vai com 1 hora. Nossa consulta. Depois começas a pagar mais. Que mensagem é que tu... Exato, em pupias. Que mensagem é que tu gostavas de deixar para quem nos está a ouvir? Acima de tudo, o que eu quero mesmo passar é isto. Pode não ser à primeira, pode não ser à segunda, pode não ser à terceira, mas vai acontecer.
A única coisa que eu não quero é que as pessoas sintam que não há solução para elas. Existe garantidamente um profissional e um esquema terapêutico adequado para todas as pessoas. Portanto, na dúvida, mas eu ainda não estou assim tão mal, porquê é que eu tenho que estar assim tão mal? Vamos procurar ajuda, vamos perceber se nos identificamos, vamos perguntar a pessoas que estejam, vamos ligar para os serviços que têm essas disponibilidades, vamos perceber, às vezes podemos marcar muitas vezes os meus pacientes marcam uma primeira consulta. Porquê? Porque para mim não é garantido que o paciente vai continuar. O paciente pode não gostar da minha abordagem, pode não se identificar, eu posso não sentir que tenha skills para acompanhar. Portanto, eu digo sempre, a primeira consulta é uma consulta de avaliação. Se as pessoas estiverem na dúvida, marquem uma primeira consulta. É uma consulta. No limite perdeu o quê? 1 hora. Sim. Por isso, na via das dúvidas, vamos, por favor, não desistir. Pode não ser logo à primeira, mas eu tenho a certeza que vai dar certo. Olha, Filipa, muito obrigado. Obrigada eu. Obrigado por teres vindo. E podem acompanhar o trabalho da Filipa também no Instagram, não é? Qual é a conta? Filipa Farinho, psicóloga. Óbvio. Mais fácil. Filipa Farinho, psicóloga no Instagram. Quanto a vocês, obrigado por estarem desse lado mais uma semana. Já sabem, vão partilhando estas conversas. Se acham que algum amigo vosso devia ir ao psicólogo, se calhar porque não partilhar esta conversa, pode ser também que desperta em vocês essa vontade de ir a um psicólogo. Venham aos comentários do YouTube, eu passo sempre por aqui e já sabem, como eu disse no início do programa, há sempre o canal de Patreon também, onde estamos mais próximos, onde há partilhas também, onde há prémios, há uma data de coisas a acontecer. Portanto, juntem-se a nós nesta jornada e até para a semana.